Muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí. Gente, eu vou repetir aqui novamente porque a gravação aqui travou, viu? Vou só repetir aqui porque eu tenho que eu tenho que registrar aqui na gravação. Hoje, segunda-feira, 30 de setembro de 2024, nosso programa de número 12, o Homem Espírita, aqui pela Associação Espírita Cartas. Agora sim, agora a gente toca. É os desafios, né? Os desafios que vão acontecendo no meio do caminho, a gente tem que conduzir o avião em voo, né? Não pode parar para trocar o pneu. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente vai tocando. Tá tudo certo. Nada nessa vida acontece por acaso, gente. Nada nessa vida acontece por acaso. Nenhuma folha cai do céu se não for da vontade do Pai. Não é isso? Ó, uma frase para a gente poder refletir hoje, tá bom? Uma frase para a gente começar o programa nosso, o Homem Espírita. Tenha a humildade de buscar conhecimento sobre a si mesmo. Ó, hein? Aí, ó, essa frase, sabe de quem é essa frase, gente? Sabe de quem é essa frase? Minha. Essa frase é minha. Essa frase de criação minha. Fui inspirado, quer dizer, minha não, né? É bobagem. Ah, bobagem minha. Ah, o orgulho. Ah, o ego. Achando que essa frase é minha. É, meu Deus do céu. Aí, já acabei de cair do cavalo. Já disseram para mim aqui, sua não. Você foi inspirado. É isso mesmo. Fui inspirado com essa frase hoje. Essa frase foi inspiração divina, foi inspiração dos nossos benfeitores, não é? Tenha a humildade de buscar conhecimento sobre a si mesmo. Pronunciada por mim. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É isso. Vamos lá. Hoje nós começamos aqui. Nós estamos evoluindo no Livro dos Espíritos. Estamos evoluindo no Livro dos Espíritos. E entramos aqui num capítulo importante. Um capítulo muito interessante. Os Espíritos. Muito bem. Os Espíritos. Então vamos lá. Origem e natureza dos Espíritos. Você tem alguma dúvida? Você tem curiosidade para saber da origem dos Espíritos? Então esse programa é o programa para que você possa tirar as dúvidas. Muita informação bacana. Origem e natureza dos espíritos, o mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, muito importante. Perispírito, muito importante essa parte do capítulo. Diferentes ordens dos espíritos, escala espírita. Talvez a gente não consiga entrar nessa aqui hoje ainda. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, os bons espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. Progressão dos espíritos. Qual a ordem de espírito você acredita que pertence, hein? Olha lá. Você acha que são da primeira ordem, espíritos puros? Ah, meu Deus. Quem dera. Alguns milhões de anos ainda. Alguns milhões de anos. Segunda ordem, bons espíritos? Ainda não. Não passamos de ano ainda. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Esse aí. Nós estamos aí nessa ordem. Vamos lá.
Pergunta de número 76. Kardec pergunta aos espíritos: que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Olha só. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Segundo alguns estudos dizem que são aproximadamente 38 milhões de espíritos povoando o planeta Terra. E apenas apenas um quinto dessa população estão encarnados. São 38 milhões de espíritos destinados a esse planeta Terra e um quinto deles estão encarnados. Grande, gente demais. Nota do próprio Kardec. O vocábulo espírito com E maiúsculo, ok? Nós estamos falando aqui de espírito com E maiúsculo, tá bom? Importante a gente fazer essa distinção, né? O espírito com E maiúsculo é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal, ok? Os espíritos com E maiúsculo são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão filhos de Deus? Resposta dos espíritos. Resposta dos espíritos. Meu Deus, são sua obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com a relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Eu estou dando ênfase aqui porque os espíritos dão ênfase aqui na resposta para Kardec. Kardec pergunta se somos uma porção da divindade, não é? Se somos seres distintos da divindade, ou seriam emanações ou porções, por essa razão, filhos de Deus. Os espíritos são categóricos. Nós somos filhos, nós somos criaturas, nós somos criações, nós somos a criação divina. Nós somos filhos de Deus. Portanto, todos nós, irmãos, filhos do mesmo Pai. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Ok? Lembrando ainda que nós somos propósitos de Deus, nós somos um propósito de Deus, e Deus, e o nosso Pai, amoroso e justo, tem um propósito para nós, na nossa existência, para a nossa existência. Cada um de nós somos feitos únicos. Nós somos feitos únicos e perfeitos, simples e perfeitos. Nós somos feitos únicos,
simples e perfeitos. Nós vamos alcançando as nossas imperfeições com o passar do tempo. Parece estranho isso, né? Mas na medida em que nós vamos avançando na nossa... Porque como nós somos criados simples, nós somos criados com o princípio da inteligência divina, mas nós somos criados simples. Então, na medida em que nós avançamos também nas nossas imperfeições. Nós avançamos também. Onde que nós somos? Para que escola que nós somos? Para que escola que nós somos encaminhados? Para que escola que nós somos encaminhados? A escola da vida, a escola da encarnação. Então nós estamos vindo encarnando e reencarnando, encarnando, reencarnando, encarnando e reencarnando há milhões de anos. Alguns de nós há mais de 5 milhões de anos, outros há mais de 10 milhões de anos. Não é? Outros menos um pouco, outros mais um pouco. Mas nós estamos há milhões de anos encarnando e reencarnando. E aí então, alguns de nós ainda nós somos exilados de capela. Alguns de nós ainda já passamos por muitas outras, né, muitos outros orbes, por outras evoluções do próprio planeta Terra. Nós passamos por aqui, talvez, por várias outras transformações da Terra. Não é? Então, nós também, nesse processo, nós também vamos evoluindo nas nossas imperfeições. E precisamos, então, ir nos curando disso. Por isso ainda estamos vindo. Hoje aqui nós somos a nossa melhor versão. Cada um de nós, aqui na Terra, aqui no planeta Terra. Pode talvez você olhar para alguns espíritos e não acreditar muito nisso. Mas estamos aqui, cada um de nós. Para cada um dos seres encarnados na Terra. Estamos aqui na nossa melhor versão. Alguns ainda não muito evoluídos, mas ele está na sua melhor versão. Alguns ainda muito pobres de espírito, mas está na sua melhor versão. Aqui ele está na sua melhor versão. Ou então, estão alguns muito evoluídos em missão de paz, em missão evangélica, em missão do nosso Pai maior, não é? Então, é importante a gente ter essa noção, é importante a gente ter essa visão espiritual, né? É importante que a gente possa ter esse entendimento de nós mesmos. Não é? Por isso eu comecei o nosso programa hoje sendo intuído aqui, provavelmente sendo intuído aqui com essa frase. Sedes humildes e busque conhecimento sobre si mesmo. Tenha a humildade de buscar conhecimento sobre si mesmo. Precisamos ser humildes para isso. Por que humildes? Contrário do orgulho, que acredita que nós somos, não é, o mais do que tudo, ou que temos o mais que tudo. Orgulho, não é um sentimento relacionado ao verbo ser. Orgulhoso que somos, muitos de nós, acreditamos que nós somos o melhor em tudo, que nós já estamos evoluídos. E nada disso. Nós precisamos de ter a humildade, que é o contrário do orgulho, de sabermos encontrarmos o nosso espaço. Pergunta 78. Os espíritos tiveram um começo ou bem são como Deus de toda a eternidade? Resposta dos espíritos. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isto é incontestável. Deus é a causa primeira de tudo. Deus é a causa primeira de tudo. Todo movimento teve primeiro alguma coisa que promoveu esse movimento. Que coisa é essa que promoveu os primeiros movimentos do universo? Deus. Deus existe de toda a eternidade, e isto é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos.
Podes dizer que não tivemos princípio. Podes dizer que não tivemos princípio. Se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Pergunta 79. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Observem mais uma vez essa questão da unicidade, de sermos únicos. Observe, os espíritos são individualizações. Então nós, enquanto cada um de nós, sendo o indivíduo que é, traz em si as suas características. Traz em si a sua formação. Nós, sendo espíritos e trazendo a individualização do princípio inteligente, cada um de nós somos únicos do princípio inteligente. A única coisa que nos parece é que nós somos criados a partir do princípio inteligente de Deus. A partir daí, todos nós trazemos a nossa individualização. Como os corpos são individualizações do princípio material. Então, mais um ponto importante aqui para frisarmos essa questão de único. Somos únicos. Não somos iguais a ninguém. A criação dos espíritos é permanente ou teve lugar apenas na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, ainda uma vez, a origem deles é mistério. É exato se dizer que os espíritos são imateriais? Vamos voltar aqui na pergunta 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Né? O que Kardec está querendo dizer aqui? Kardec está querendo insinuar aqui, né? Que um espírito cria o outro espírito. A criação do espírito é de propriedade, é de particularidade do Deus Supremo. Vejam, observem, ouçam, sintam isso que eu estou dizendo. A criação do espírito é de particularidade de Deus. É uma propriedade de Deus, é uma propriedade divina. Deus cria os espíritos. A causa primeira de tudo nos cria a partir do princípio inteligente de Deus. Não podemos confundir nós, encarnados, material que nós somos, matéria que nós somos, energia condensada que nós somos, não é? Que viemos de pai e mãe, e aí então nascemos, somos concebidos,
somos gerados e nascemos. Isso é a matéria, isso é o corpo, isso é o invólucro carnal, que também é concebido de maneira geral, planejadamente, biologicamente. Nós somos previamente planejados lá no mundo espiritual. Entendam, a matéria, o corpo, o invólucro carnal. Quando nós nascemos, vindos do nosso pai e da nossa mãe, não significa que o pai e a mãe, que são dois espíritos, o espírito que está ali no pai, o espírito que está ali na mãe, criam o espírito que está aqui no filho. Não, não é assim que funciona. O que participam a partir do pai e da mãe, biologicamente falando, que é então concebido outra energia condensada, outro material biológico. E aí então nós viemos nesse invólucro carnal. Agora, o espírito que está nesse invólucro carnal, o espírito que está contido aqui nesse invólucro carnal, tanto é que eu não sou César de Aquino, eu estou César de Aquino. O espírito que está aqui em mim não é o espírito César de Aquino. É um espírito. Não sei que nome que eu tenho lá no mundo espiritual, não sei que nome que eu tenho. Aqui, nessa existência, eu estou o César de Aquino. Quando nós vamos nos apresentar para um público, para uma sala, para algumas pessoas, aqui no programa, então eu me apresento, eu sou o César de Aquino. Por quê? Por que nós utilizamos a palavra eu sou o César de Aquino? Por que nós apresentamos assim, utilizando a palavra eu sou? Por quê? Porque nós trazemos junto a nossa identidade. Eu não digo o meu nome é como se eu estivesse apresentando alguém que está distante de mim. Então, quando nós vamos nos apresentar a alguém, nós dizemos, eu sou o César de Aquino. É isso? A Maíra está aqui, vai se apresentar. Eu sou a Maíra. Não é? Nós temos mais alguém aqui assistindo? Nós temos aqui a Silvana, né? Célia, Amanda, Luciene, então, Tamires. Quando essas pessoas vão se apresentar, eu sou, e diz então o seu nome. Nós estamos trazendo junto a nossa identidade nessa apresentação. Agora, enquanto visão espírita, ok? Enquanto visão espiritista, eu não sou o César de Aquino, eu estou o César de Aquino. Quando esse corpo acabar, quando eu então me desencarnar, essa matéria fica, o César de Aquino fica ali, não é? E eu vou embora para a pátria, para nossa pátria espiritual. Se Deus quiser, rapidinho, né? Passa pelo umbral, né? Passa um tempinho ali no umbral e tal, não é? Mas tomara que eu não fique na erradicidade por muito tempo. Já vou correndo para onde precisa. Não é assim? Voltamos para a pátria espiritual. Lá nós temos outra consideração. Lá nós somos tratados de outra forma, não é? Nós somos tratados de outra forma. Não é assim? Ok? Então, é importante a gente entender isso. Por isso eu voltei aqui na pergunta 81. Não é o pai e a mãe, espírito mais espírito, que forma o outro espírito que nasce. A criação do espírito é de propriedade de Deus. Ok? A formação biológica do pai e da mãe, né? Lá os XY e tal, aquela coisa toda da genética, né? Formam biologicamente a matéria, ok? O espírito já está criado. O espírito encarna
naquele material biológico. Ok? Mais uma vez, salientamos a importância de, quando olharmos para os nossos irmãos, termos o olhar espiritual. Ok? Termos o olhar espiritual. Estamos olhando para o irmão, estamos olhando ali para um espírito. Agora sim, podemos continuar. Questão 82. É exato se dizer que os espíritos são imateriais? É exato, é correto dizer que os espíritos são imateriais? Resposta. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Os espíritos são assim, bastante rigorosos nas suas respostas com Allan Kardec. Allan Kardec, claro, ele estava codificando tudo isso, ele estava interrogando estes espíritos para poder chegar a algumas conclusões. E ele precisava de fazer algumas perguntas. E, claro, os espíritos eram rigorosos nas suas respostas. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Um cego de nascimento pode definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Comentário de Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto, o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas, ou por esforço da nossa imaginação. Por isso esse capítulo é tão importante para nós, não é? Essa investigação de Kardec em torno do que é o espírito, não é? Pergunta número 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se, num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de compreender que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Resposta dos espíritos. Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. E isto não é uma razão para que as rejeiteis. A criança não compreende tudo o que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dizemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer agora. Então, olha só. Os espíritos já colocam essa questão. O espírito não tem fim. Olha que maravilha isso. Aqui, junto dessa resposta, traz também para nós a consciência da vida eterna. Por isso essa concepção da vida eterna. O que morre, é o corpo. O que morre é a matéria. O espírito não tem fim. Ora, se o espírito não tem fim,
significa que a vida é eterna. A vida de quem? Do Espírito. A vida do Espírito é eterna. Como essa eternidade acontece, aí é outro assunto. Ok? Aí é outro assunto, né? Cada um vai ter a sua continuidade a partir do seu apego material. Isso é uma outra questão, mas isso é fato. A nossa existência, ela é continuada a partir das nossas experiências. Esse espírito, ele tem continuidade a partir das suas experiências. Ok? Agora, é importante a gente entender isso. O espírito não tem fim. Ora, se o espírito não tem fim, a vida é eterna. A vida de quem? Do espírito. Mundo normal primitivo. Pergunta 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Por que incorpóreas? Porque não está mais no corpo, não é? Porque está desencarnado. Está lá no mundo espiritual. E por que inteligências? Somos inteligências. Todos nós, espíritos, são inteligências. Por que inteligências? Porque é criado pelo nosso princípio, pela nossa causa primeiro de tudo. E nós somos criados a partir do princípio inteligente. Então somos inteligentes. Alguns de nós não usam, mas somos inteligentes. Qual é dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, que é o principal na ordem das coisas? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Não é? Então, o que vem primeiro, o espírito ou o corpo? É isso que o Kardec está perguntando aqui, né? Qual que é o principal na ordem destas coisas? O mundo espírita. Ele é pré-existente e sobrevivente de tudo. Então, ele é o antes e ele é o depois. Ele é o antes, de onde nós viemos, e ele é o depois, para onde nós vimos. Então, aqui nos traz também outra concepção, outro elemento importante. A vida corpórea, ela se resume entre o berço e o túmulo. A vida corpórea, material, ela se resume entre o berço e o túmulo. A vida espiritual, ela não se resume entre o berço e o túmulo. Ela se resume entre a nossa criação e a eternidade. Dá para entender esse tipo de coisa? Muitos ainda não conseguem entender. E está tudo certo. Mas é importante nós levarmos isso em consideração. É importante isso. Levarmos isso em consideração. Quantos de nós já nos encontramos várias e várias e várias vezes? E estamos aqui, de novo, para aprender, não é? E vamos continuar vindo. Quantas vezes forem necessárias. Fiquem tranquilos. Pergunta 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Pergunta de Kardec. Os espíritos ocupam um espaço determinado? Os espíritos estão por toda a parte. Os espíritos estão por toda a parte. Os espaços infinitos são por eles povoados ao infinito. Há os que estão sem cessar ao vosso lado. Olha só. Há os que estão sem cessar ao vosso lado. Seu anjo guardião, por exemplo.
Seu anjo guardião é um espírito. Seu mentor é um espírito. Seus guias são espíritos. A nossa família espiritual, os nossos benfeitores, são espíritos. Então, há os que estão sem cessar ao vosso lado, que vos observam e agem sobre vós com o vosso desconhecimento, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus objetivos providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas, ao menos aos menos avançados. Então, olha, observe, ouça, sinta isso. Percebam isso. Nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos avançados. Então, olha só que bacana. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, que vos observam e agem sobre vós com o vosso desconhecimento, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus objetivos providenciais. Nós vamos chegar numa pergunta, onde Kardec pergunta: nós recebemos interferência dos espíritos? Sim, mais do que imaginamos. Mais do que imaginamos. Recebemos interferência na medida da nossa frequência. Se a nossa frequência mental, né? Se a nossa frequência mental sintoniza com os espíritos menos avançados, como é dito aqui, menos evoluídos, nós sofreremos as interferências que eles promovem. Se nós nos sintonizamos aos espíritos mais avançados, mais elevados, nós teremos as condições também mais avançadas. Forma dos espíritos. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Resposta: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Quer dizer, aos espíritos, sim. Então, o espírito enxerga o espírito. O espírito vê o espírito. Né? Nós, se nós não tivermos a faculdade de enxergar, nós não enxergaremos. Se quiserdes, é uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. Pergunta 88A. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Da sombra tem uma cor, né? Kardec pergunta: o espírito tem uma cor? Então o espírito está respondendo: a cor vai entre a sombra, então escuro, né? Escuro,
acinzentado, grafite, né? Ao brilho de um rubi. Transparente, né? Brilho, maravilhoso. O que vai definir isso? Vai definir se o espírito vai de mais puro ou menos puro. Comentário de Kardec. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na na altura da cabeça porque aí está a sede da inteligência. É uma alegoria, tá bom? Pergunta 89. Os espíritos gastam um tempo qualquer para transpor o espaço? Sim, porém rápido como o pensamento. O espírito vai de um ponto ao outro do espaço, na rapidez de um pensamento. Imagina a velocidade que é, né? Pensou? Chegou. Não é assim? Pergunta 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta. Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo do espírito. Essa informação ela é importantíssima. Pensa. Está pensando aí? A alma está aí. Está pensando aí? A alma está aí. O espírito está aí. É a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Pergunta 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou bem é subitamente transportado para o lugar onde quer ir? Ambas as coisas. Ambas as coisas. O espírito pode, muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância pode desaparecer completamente. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza, mais ou menos depurada. Vai também dessa questão se é um espírito mais puro ou menos puro. A matéria faz obstáculo aos espíritos? Não. Eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Pergunta 92. Os espíritos têm o dom da ubiguidade? Por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? O espírito pode estar aqui e ali no mesmo instante? Não pode haver divisão, como a palavra sugere. Não pode haver divisão do mesmo espírito. Mas cada um é um centro que irradia em diversas direções. E é por isso que parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, ele não pode se dividir, ele não pode seccionar, que é como se a gente achasse, né? Que é como se a gente pudesse entender que isso acontecesse. São as comparações, as pequenas comparações da nossa linguagem, né? Para a gente poder, do nosso entendimento, para ver se a gente consegue entender essas coisas. Mas na verdade não há divisão, tá? Divisão, como nós entendemos, separar uma coisa da outra. Se eu pegasse essa caneta e quebrasse essa caneta, né? Se eu pegasse essa caneta, por exemplo, e dividisse ela em duas partes, o espírito não acontece isso. Ele, por si só, né, ele irradia
ele irradia a sua imagem, né, em vários lugares que ele queira, né? E é por isso que parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol é apenas um. E, no entanto, ilumina tudo ao redor e leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. É isso. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder, muito lhes é preciso. Isso depende do grau da sua pureza. Do grau da sua pureza. De novo, a questão da evolução do espírito. Se é um espírito mais puro, se é um espírito menos puro. Comentário de Kardec. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar o seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da ubiguidade atribuída aos espíritos. Tal como uma centelha que projeta ao longo da sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e movimentos para diferentes pontos. Agora, um assunto muito importante para nosso entendimento. Perispírito. O que é o perispírito? O espírito propriamente dito, pergunta 93. O espírito propriamente dito está a descoberto ou está, como pretendem alguns, envolvido de uma substância qualquer? Resposta dos espíritos. O espírito está revestido de uma substância vaporosa para ti, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde queira. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito, propriamente dito, está revestido de um envoltório, que por comparação pode se chamar de perispírito. De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo, de cada orbe, de cada planeta. Então, para cada orbe, para cada planeta, o espírito tem a sua forma específica de se postar ali, naquele planeta. Nesse nosso planeta, planeta Terra, nós temos essa forma. E o perispírito também ocupa a sua forma. Por isso ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito troca de envoltório, como mudais de roupa. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam o perispírito mais grosseiro? Já o dissemos. É preciso que eles se revistam da vossa matéria. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim. Tem uma forma que o perispírito deseja, e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável.
Entende, então, quando a gente sonha com determinadas imagens, que muitas das vezes, ou que algumas das vezes, nós levamos em consideração ser aquela imagem um conhecido nosso. Às vezes até já desencarnado. Ah, sonhei com meu tio. Ah, sonhei com meu avô. Ah, sonhei com a minha mãe. Não é? Ah, fulano, César, sonhei com a sua mãe. O que está acontecendo? O espírito foi àquele sonho, ou então, aquele que estava em descanso, né? Aquele que estava no momento de descanso, no seu estado de vigília, no seu estado de repouso, desdobra. Né? É outro assunto que nós vamos ver mais para frente. Nós nos desdobramos quando nós estamos dormindo. E aí então nós vamos ao encontro, ou em algum lugar. E aí vemos ali, né, alguém que para nós é reconhecido. Nós estamos vendo ali, na verdade, um espírito. Não é? E esse espírito, então, caso seja autorizado, caso possa, ele toma, então, a forma que seja visível para aquela pessoa. Se isso for de autoridade, se isso for autorizado, né? Se isso for de merecimento dele, se isso for de compreensão, né, absoluta. Então, sim, tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Diferentes ordens de espíritos. Pergunta 96. Os espíritos são iguais ou bem existe entre eles uma hierarquia qualquer? Resposta dos espíritos. São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Então são diferentes ordens, né? Cada um chega a uma determinada evolução, a um determinado grau de perfeição. Como nós vamos alcançando o nosso grau de entendimento, o nosso grau intelectual, o nosso grau evolutivo. Quando nós partimos daqui, nós partimos com um grau evolutivo, não é? Faremos parte de uma dessas ordens espirituais. Não é assim? Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Resposta dos espíritos. O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada, como uma barreira, e assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se consideramos os caracteres gerais, elas podem se reduzir a 3 principais. Podem se colocar em primeiro lugar aqueles que chegaram à perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala. O desejo do bem e a sua preocupação. Aqueles que já têm no seu íntimo, não é? O desejo do bem. A preocupação com o bem do outro, não com o bem próprio, tá bom? Esse ainda é os de terceira ordem, não é? Como nós, não é assim? Nós ainda não temos esse desejo do bem instalado de maneira perfeita e absoluta dentro de nós. Nós ainda faltamos muito por querermos o bem a priori do outro. Amai-vos os vossos inimigos. Quanto que isso ainda nos é difícil.
quanto que isso ainda nos é complexo. E entendermos a verdadeira missão que está por trás do amar os vossos inimigos. Nem isso, muito menos ainda, nós temos a intelectualidade e o sentimento puro por entendermos o que é isso na perfeição. Não é? Então imagina, os espíritos de segunda ordem alcançaram a metade da escala, o desejo do bem e a sua preocupação. E os de última ordem estão ainda no início da escala. Os espíritos imperfeitos são caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Muitos de nós ainda aí estamos. Temos muito ainda que aprender, não é? Temos muito ainda que aprender. Os espíritos da segunda ordem não têm senão o desejo do bem, têm também o poder de fazê-lo? Eles têm esse poder, segundo o grau de sua perfeição. Alguns possuem a ciência, os outros têm a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. Então, olha só, mesmo os espíritos de segunda ordem ainda têm provas a suportar. Imagina nós, gente. Pode pegar papel e caneta, tem muita prova ainda. Fica à vontade. Como eu sempre digo, bota a cabeça no travesseiro e dorme sossegado. Dorme tranquilo. Vai piorar muito ainda. Brincadeira, gente, não é terrorismo não. Mas é que a gente precisa de evoluir muito ainda, né? A gente precisa ainda de passar por alguns caminhos. Pergunta número 99 para a gente poder encerrar hoje. 99. Os espíritos da terceira ordem são todos eles essencialmente maus? Não. Ó. Significa que são essencialmente maus? Não. Alguns não fazem nem o bem e nem o mal. Não é? Alguns não fazem nem o bem e nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Aliás, existem ainda os espíritos levianos ou estouvados, mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes da malícia que na maldade, e que encontram prazer em mistigar e causar as pequenas contrariedades das quais se riem. Ri do tombo alheio, né? Ri do tombo alheio. Ri da queda alheia. Física ou simbólica. Entendam como quiserem. Não é? Muito bem. Chegamos ao final desse nosso programa de hoje. Programa de número 12, o Homem Espírita. E evoluímos bastante. Estamos evoluindo bastante. Na nossa próxima segunda-feira, entramos na escala espírita. Questão de número 100. Muito bom, muito bom. Graças a Deus, gratidão. Gratidão imensa, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse projeto, que nos concedem a oportunidade de estarmos aqui nessa missão educativa, nessa missão evolutiva, levando essas informações aos espíritos, levando essas informações aos irmãos que desejam mergulhar um pouco mais, instruir
um pouco mais, serem um pouco mais instruídos, né, nesse processo para que possa cumprir com a sua jornada evolutiva de maneira mais lúcida, de maneira mais desperta. Gratidão, gratidão, gratidão aos nossos benfeitores, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão a todos aqueles irmãos desencarnados que também são encaminhados até aqui, para que possam acompanhar esse momento educativo, esse momento de evolução, esse momento de estudo, esse momento de oração, esse momento de meditação, esse momento principalmente o momento de estudo, de evolução intelectual, não é? Racional, para que a gente possa entender um pouquinho mais, não é isso? Gratidão, gratidão a todos aqueles, gratidão por você que está nos acompanhando aí, gratidão por você que nos acompanha aí presencialmente, gratidão por você que vai nos acompanhar depois do programa gravado. Esperamos que estejamos alcançando o nosso objetivo. Que é o quê? Nosso objetivo aqui é trazer mais informações, trazer mais discernimento a respeito da doutrina espírita, para que a gente possa entender um pouco mais, entender quem nós somos, entender de onde viemos, entender para onde vamos, entender o que se passa por nós, entender qual é a nossa concepção e principalmente entender por que as provas e expiações acontecem em nossa vida. Para que a gente possa ter um pouco mais de lucidez, estarmos um pouco mais despertos, para que a gente possa caminhar nessa jornada, não é? E o importante, para que estejamos juntos na mesma página, para que estejamos juntos caminhando nessa jornada. Todos nós estamos nesse caminho. Todos nós, espíritos aqui encarnados, estamos nesta mesma jornada. Uns mais, outros menos. Uns mais ágeis, outros menos. Uns mais afoitos, outros menos. Uns estudam mais, outros menos. Mas estamos todos nesse processo evolutivo. Estamos todos juntos, viemos aqui para que nós possamos estar juntos nesse processo evolutivo. Como diz uma grande amiga minha, plantando rosas e quebrando pedras. Como um bom jardineiro, não é? Como um bom, habilidoso jardineiro habilidoso. Não é assim? Graças a Deus. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Boa segunda-feira. Bom final de segunda-feira. E boa semana. Que tenhamos todos uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Beijo no coração. E até a próxima segunda-feira. Se Deus quiser.